maioria das pessoas passa por pessoas em situação de rua sem pensar duas vezes. Mas e se aquele estranho na esquina fosse alguém que você estava procurando a vida inteira? Este empresário estava prestes a descobrir da maneira mais devastadora possível. Michael Shen nem sempre foi o cara de terno de $1000 saindo de carros de luxo. 28 anos atrás, ele era apenas um menino assustado de 6 anos segurando um ursinho de pelúcia em um abrigo, se perguntando por que sua mãe nunca voltou. As assistentes sociais disseram que ela o abandonou em um shopping, que ela simplesmente foi embora e nunca mais olhou para trás. Por anos, essa história o consumiu. Como uma mãe poderia fazer isso com o próprio filho? Como alguém que costumava colocá-lo na cama, que costumava beijar seus joelhos ralados, que costumava fazer panquecas em formato de dinossauros para ele, poderia simplesmente decidir um dia que ele não valia a pena? Mas Michael não deixou isso defini-lo. Pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. Ele lutou para sobreviver no sistema de famílias acolhedoras, pulando entre 7 casas diferentes antes de sair aos 18 anos. Algumas famílias eram ok, algumas eram terríveis. A maioria simplesmente não se importava. Ele era um salário para eles, uma dedução de impostos. Então ele aprendeu a não se apegar, aprendeu a não chamar ninguém de mãe ou pai, aprendeu a manter a cabeça baixa e sobreviver. Ele trabalhou em 3 empregos para pagar a faculdade comunitária, dormia 4 horas por noite, vivia de miojo e café, mas conseguiu. Transferiu-se para uma universidade de 4 anos, conseguiu um diploma em ciência da computação, começou a trabalhar em uma startup de tecnologia em Seattle, e quando essa startup foi comprada por uma empresa maior, Michael pegou seu pagamento e começou seu próprio negócio, um aplicativo que ajudava a conectar crianças em famílias acolhedoras com recursos e sistemas de apoio, algo que ele desejava que existisse quando ele estava crescendo. Aos 34 anos, ele tinha tudo. Um apartamento cobertura no centro de Seattle com janelas do chão ao teto com vista para Puget Sound, um Tesla na garagem, um Rolex no pulso, mais dinheiro na conta bancária do que jamais imaginou ser possível. Ele havia sido destaque na Forbes, falava em conferências, tinha investidores implorando para dar dinheiro a ele. Mas sempre havia esse espaço vazio dentro dele, essa pergunta que não ia embora, não importa o quão bem-sucedido ele se tornasse. O que realmente aconteceu naquele dia no shopping? Por que sua mãe o deixou? Ele havia contratado investigadores particulares ao longo dos anos, 3 diferentes. Todos voltaram sem nada, nenhuma certidão de óbito, nenhum registro de casamento, nenhum histórico de crédito. Era como se Sarah Shen tivesse simplesmente desaparecido no ar depois daquele dia em 1997. Alguns deles sugeriram que ela poderia estar morta, vivendo sob um nome diferente, fora do país. Um investigador até sugeriu que ela poderia estar na prisão, mas não havia registros, nenhum traço, nada. O terapeuta de Michael disse que ele precisava deixar isso para lá, que ele estava se apegando a essa raiva e abandono, e isso estava envenenando tudo de bom em sua vida. Por isso seus relacionamentos nunca davam certo, por isso ele não conseguia confiar em ninguém, por isso ele se matava de trabalhar em vez de realmente viver. Ele estava fugindo da dor de não ser querido. O terapeuta provavelmente estava certo, mas saber algo intelectualmente e sentir isso no fundo são 2 coisas diferentes. A resposta viria em uma manhã de terça-feira em outubro, da maneira mais inesperada possível. Michael estava atrasado para uma reunião do conselho. Sua empresa estava prestes a fechar uma grande rodada de financiamento e os investidores queriam discutir planos de expansão. Seu motorista mandou mensagem dizendo que estava preso no trânsito na I-5, acidente mais à frente, não estava se movendo. Michael olhou para o relógio, a reunião começava em 20 minutos. Seu escritório ficava a apenas 8 quarteirões de distância, ele poderia caminhar em 12 minutos se se apressasse. Então ele saiu do carro e começou a andar. Era uma daquelas manhãs perfeitas de outono em Seattle, ar fresco, céu azul, o tipo de dia que faz você esquecer os 9 meses de chuva cinza. As pessoas estavam tomando café, passeando com cachorros, indo para o trabalho, todo mundo na sua própria bolha,
Michael estava checando e-mails no telefone, mal prestando atenção para onde ia. Foi quando ele a viu. Uma mulher mais velha, talvez 50 e tantos, 60 e tantos anos, sentada contra uma parede de tijolos do lado de fora de uma loja fechada. Suas roupas estavam sujas e quebradas, várias camadas, embora não estivesse tão frio ainda. Um casaco pesado que parecia ter vindo de um container de doações, calças grandes demais presas com um pedaço de corda, sapatos com buracos. Seu cabelo era grisalho e emaranhado, preso em um rabo de cavalo bagunçado. Seu rosto estava marcado e queimado de sol, daquele jeito que acontece quando você vive na rua por muito tempo. Ela tinha uma placa de cartolão apoiada contra os joelhos. Mas Michael não conseguia ler o que dizia de onde ele estava. Ela não estava segurando para cima como a maioria das pessoas em situação de rua fazem. Não estava balançando um copo para os transeuntes. Ela já estava sentada lá, de cabeça para trás, com os olhos semicerrados, cantarolando alguma coisa. Michael tinha visto centenas de pessoas em situação de rua em Seattle. Milhares, provavelmente. Era impossível não ver. A cidade tinha um problema enorme de pessoas sem moradia. Cidades de barracas embaixo de viadutos, pessoas dormindo em entradas de lojas. Era triste, claro, mas o que uma pessoa poderia fazer? Ele doava para caridades, sua empresa fazia voluntariado em abrigos durante os feriados. Ele votava em políticos que prometiam resolver o problema. Isso era suficiente, certo? Mas algo o fez parar naquela manhã. Talvez fosse o jeito que ela estava cantarolando, uma melodia suave que soava familiar, mas ele não conseguia identificar. Talvez fosse o fato de que ela não estava pedindo dinheiro agressivamente como são outros. Ela já estava sentada lá, perdida em seu próprio mundo, cantarolando aquela melodia. Michael tirou a carteira e pegou uma nota de $20. Quando se abaixou para entregá-la, ela olhou para ele. E por já um segundo, meio segundo, algo piscou nos olhos dela. Reconhecimento? Surpresa? Ele não conseguia dizer. Mas então desapareceu e ela voltou para olhar para o chão, ainda cantarolando aquela melodia. "Está Erotobo?", disse Michael, cedendo uma nota. "Compre alguma coisa quente para comer?" Ela pegou a nota sem dizer obrigado, sem realmente reconhecê-lo. Apenas estendeu a mão suja e marcada e dobrou cuidadosamente e depois a guardou no bolso do casaco. Então voltou a cantarolar. De perto, Michael podia ver como ela parecia doente. Sua pele tinha um tom acinzentado, seus lábios estavam rachados e sangrando, suas unhas estavam quebradas e sujas. Havia uma qualidade vaga nos olhos dela, como se ele estivesse olhando para ele, mas não estivesse realmente vendo. "Você está bem?", perguntou Michael. "Você precisa de ajuda? Posso ligar para alguém?" Ela não respondeu, apenas continuou cantarolando, continuou olhando para o nada. Michael ficou ali por um momento, sentindo-se estranho, como se devesse dizer, sabe, mais alguma coisa, fazer algo mais. Mas o quê? Ele não era assistente social, não sabia como ajudar alguém assim. E ele tinha uma reunião para ir, pessoas importantes esperando por ele, milhões de dólares em jogo. Então ele foi embora, tentando sacudir o sentimento desconfortável em seu peito. Mas aquela melodia ficou na cabeça dele a manhã toda. Durante a reunião do conselho, enquanto os investidores falavam de penetração de mercado, aquisição de usuários e margens de lucro, ele continuou ouvindo. Aquele cantarolar suave e triste. De onde ele conhecia aquela música? Estava deixando ele louco. Ele se pegou cantarolando baixinho durante uma apresentação sobre projeções trimestrais. "Michael, você está conosco?", perguntou um dos membros do conselho. "Sim, desculpa, só pensando." Mas ele não estava pensando em negócios. Estava pensando naquela melodia e naqueles olhos. O jeito que ela olhou para ele, por já uma fração de segundo, antes de ficar vaga de novo, como se estivesse se afogando e subisse à superfície o tempo suficiente para ver o céu antes de afundar de volta. Caiu a ficha durante o almoço. Ele estava sentado no escritório, comendo uma salada sem sentir o sabor, olhando para o horizonte da cidade. E, de repente, ele tinha 6 anos novamente, deitado em uma cama de solteiro em um quarto escuro, chorando porque tinha tido um pesadelo. E havia uma voz de mulher suave e calma, cantando para ele. Aquela melodia, aquela exata melodia. Uma cantiga de ninar em mandarim, da qual ele não entendia mais as palavras, mas a melodia estava gravada em sua memória.
A última memória boa que ele tinha antes de tudo desmoronar. A cantiga de ninar da minha mãe. Não, não poderia ser. Provavelmente havia milhares de mulheres que conheciam aquela cantiga de ninar. Provavelmente era uma cantiga chinesa comum. Sua mãe não era a única pessoa no mundo que conhecia. Isso era só uma coincidência. Seu terapeuta o havia avisado sobre isso, sobre ver conexões que não existiam, porque ele estava tão desesperado para encontrar respostas que seu cérebro criaria padrões de ruído aleatório. Ele estava projetando. Era só isso. Mas Michael não conseguiu se concentrar o resto do dia. Durante uma ligação com investidores, ele se desligou por completo e seu diretor financeiro teve que cobrir ele. Durante uma demonstração de produto, ele deu informações completamente erradas sobre recursos. Sua assistente perguntou 3 vezes se ele estava se sentindo bem. Às 3 da tarde, ele disse a ela para cancelar suas reuniões restantes. Ele tinha que saber, mesmo que o fizesse parecer louco, mesmo que não significasse nada, mesmo que estivesse se preparando para uma decepção, ele tinha que voltar àquela esquina e falar com ela. Quando chegou lá, ela ainda estava sentada no mesmo lugar, ainda cantarolando. O sol tinha se movido e ela estava na sombra agora, parecendo ainda menor e mais frágil do que naquela manhã. Ele comprou 2 copos de café da loja do outro lado da rua e alguns sanduíches de café da manhã. Respirou fundo e sentou-se ao lado dela no concreto frio, sem se importar que seu terno de $2.000 estivesse ficando sujo. Ela não reagiu, nem mesmo olhou para ele. Apenas continuou cantarolando e olhando para a parede do outro lado da rua. "Oi", ele disse, sua voz não muito firme. "Sou Michael. Eu te dei um dinheiro esta manhã. Só queria ver se você está bem e trouxe comida para você. E café. Não sabia como você toma, então peguei creme e açúcar à parte." Nada. Ela continuou cantarolando, continuou olhando, como se ele nem estivesse lá. Michael colocou o café e a comida ao lado dela. Esperou. Ainda nada. Ele estava prestes a desistir, sentindo-se um idiota, quando se ouviu perguntar: "Essa música que você está cantarolando é bonita. Onde você aprendeu?" Seu cantarolar parou. O silêncio repentino foi chocante. Ela virou a cabeça devagar, como se exigisse um esforço enorme, e olhou para ele com aqueles olhos distantes. Por um longo momento ela não disse nada. Apenas estudou o rosto dele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Então, em uma voz que parecia não ter sido usada em anos, áspera e rachada, ela sussurrou: "Meu filho, eu costumava cantar para meu filho." O coração de Michael estava batendo tão forte que ele achou que pudesse estourar no peito. Suas palmas estavam suando, sua boca estava seca. O que aconteceu com seu filho? Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Era como se seu corpo tivesse esquecido como se as lágrimas saíssem, mas sem o alívio que o choro traz. "Eu perdi tudo. Ele era apenas um bebê, apenas um menininho, e eu perdi." "Como você o perdeu?" perguntou Michael, sua voz mal acima de um sussurro. Ela balançou a cabeça. "Não sei, não consigo lembrar. Havia uma loja, muitas pessoas. Ele estava segurando minha mão. E então tudo ficou escuro. E quando acordei, ele tinha ido embora. Todo mundo tinha ido embora. Não consegui encontrá-lo. Procurei em todos os lugares. Gritei o nome dele até minha voz desaparecer. Mas ele tinha ido embora." Michael sentiu que não conseguia respirar. "Qual é o seu nome?" Ela pareceu confusa, como se tivesse que pensar sobre isso, como se não tivesse certeza. "Sarah. Acho que meu nome é Sarah. Sarah. O nome da minha mãe era Sarah Chen. Mas muitas pessoas se chamavam Sarah. Isso não significava nada, exceto a canção de ninar. E o filho perdido. E aqueles olhos. Quanto mais ele olhava para ela, mais via algo familiar no formato do rosto dela, no jeito que ela inclinava a cabeça, na curva do nariz. Características que ele tinha visto em fotografias antigas. Características que via todos os dias em seu próprio reflexo. "Sarah, posso te perguntar uma coisa? Qual é o seu sobrenome?" Ela balançou a cabeça, parecendo angustiada agora. "Não me lembro."
Não me lembro de muitas coisas. Os médicos disseram que meu cérebro está quebrado, que não consigo segurar memórias direito. Elas vêm e vão como sonhos. Às vezes me lembro de tudo tão claramente que dói, e às vezes não sei nem meu próprio nome. Você se lembra do nome do seu filho? Ela fechou os olhos. Uma lágrima finalmente rolou pelo rosto marcado, deixando um traço limpo através da sujeira. Michael. Meu menininho se chamava Michael. Ele tinha 6 anos. Ele amava dinossauros. Ele tinha esta risada que soava como sinos. Ele costumava se enrolar no meu colo e pediu para eu cantar para ele. E eu cantava, toda a noite, a mesma música que minha mãe cantava para mim. O mundo parou. Tudo ao redor dele ficou em silêncio. O tráfego, as pessoas passando, o barulho de construção da rua. Tudo simplesmente desapareceu. Michael não conseguia ouvir nada exceto o sangue rodando em seus ouvidos. Isso não podia ser real. Tinha que ser algum tipo de piada cruel. Algum tipo de inesperado. Mas quando ele olhou para o rosto dela, para as lágrimas agora escorrendo pelas bochechas sujas e para o jeito que todo o corpo dela estava tremendo, ele soube. Em algum lugar profundo em sua alma, ele simplesmente soube. Mãe! A palavra saiu quebrada, rachada bem no meio. Ele não tinha dito essa palavra em 28 anos. Não tinha se permitido pensar nisso. E agora estava aqui saindo dele como uma ferida se abrindo. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele pela primeira vez. O vazio em seus olhos se dissipou como névoa queimando sobre a luz do sol. Ela encarou seu rosto, seus olhos percorrendo cada traço. Seu nariz, seus olhos, sua boca. Sua mão subiu, tremendo violentamente, e tocou o rosto dele. Seus dedos estavam gelados e ásperos contra a pele dele. Michael! Ela sussurrou. Meu Michael! E então ela desabou. Ela desabou em soluços. Soluços profundos e dolorosos que pareciam estar presos dentro dela há décadas, como uma represa se rompendo. Todo seu corpo tremeu com a força deles. Ela tentou falar, mas não conseguia formar palavras. Apenas continuou chorando e tocando o rosto dele, como se não acreditasse que ele era real. Michael puxou ela para seus braços e a segurou enquanto ela chorava. Enquanto ambos choravam. Ali naquela calçada suja com estranhos passando, encarando eles. Algumas pessoas pareciam preocupadas. Outras pareciam desconfortáveis. Algumas tiraram seus telefones. Michael não se importava. Ele só segurou sua mãe e chorou no cabelo emaranhado dela e sentiu 28 anos de dor e raiva e solidão saindo dele. Quando ela finalmente conseguiu falar de novo, a história saiu em pedaços. Fragmentos quebrados que Michael teve que juntar como um quebra-cabeça. Algumas partes ela se lembrava claramente. Algumas partes estavam confusas. Algumas partes simplesmente não existiam mais, perdidas na névoa da doença mental e trauma. Aquele dia no shopping. Ela não abandonou ele. Ela teve um surto psicótico. Ela vinha tendo sintomas há meses antes daquilo. Ouvindo vozes, vendo coisas que não estavam ali. Mas ela não tinha seguro-saúde. Não tinha como pagar para ver um médico. E ela estava com medo de que, se contasse para alguém, tirassem o Michael dela. Então ela tentou aguentar. Tentou ser uma boa mãe. Tentou se manter inteira. Mas naquele dia, na loja de brinquedos, algo no cérebro dela simplesmente quebrou. Um minuto ela estava segurando a mão dele, olhando para action figures. Michael queria um T-Rex. Ela se lembrava desse detalhe claramente. Ele queria um T-Rex azul. E no minuto seguinte, ela estava em outro lugar. Não fisicamente, mentalmente. As vozes ficaram tão altas que ela não conseguia ouvir mais nada. O mundo ao redor dela parou de fazer sentido. Ela vagueou. Não sabia quem era, não sabia onde estava, não sabia que tinha um filho parado numa loja de brinquedos procurando pela mamãe. Quando a segurança do shopping a encontrou horas depois, ela estava no estacionamento, totalmente desorientada. Ela não conseguia dizer o nome dela, não conseguia dizer nada. Eles chamaram a polícia levou ela para o hospital. Os médicos diagnosticaram ela com psicose aguda. Eles encontraram o relatório de pessoa desaparecida de Michael. Descobriram que ela tinha um filho, mas naquela altura ela não conseguia se lembrar dele.
O trauma do surto tinha apagado pedaços enormes da memória dela. Eles mostraram fotos de Michael. Ela não o reconheceu. Eles colocaram ela num hospital psiquiátrico. Diagnosticaram ela com esquizofrenia grave e amnésia dissociativa. Ela passou 2 anos naquele primeiro hospital, depois outro hospital, depois uma casa em grupo. Suas memórias começaram a voltar em pedaços. Flashes, sonhos. A risada de um menininho, brinquedos de dinossauros, fazendo panquecas, cantando uma canção de ninar. Mas ela não conseguia juntar tudo. Não conseguia se lembrar quem era o menininho. Só dizia saber que tinha perdido algo importante. Alguém importante. Quando as memórias dela finalmente voltaram o bastante para ela se lembrar de Michael, para se lembrar de ser mãe, era tarde demais. O Estado já havia retirado seus direitos parentais. Michael estava adotado. Os registros de adoção estavam selados. Ela tentou encontrá-lo. Passou anos tentando. Contratou advogados com dinheiro que não tinha. Se endividou, perdeu o apartamento, mas sem recursos, sem dinheiro, e nem mesmo conseguindo manter um emprego por causa da condição dela, ela não tinha chance. As vozes nunca foram embora completamente. As medicações ajudavam, mas a faziam se sentir como um zumbi. E ela não podia pagar por elas de uma vez que perdeu o emprego. Eventualmente ela acabou nas ruas. E foi lá que ela esteve pelos últimos 15 anos, em situação de rua, doente, sozinha, entrando e saindo de abrigos, entrando e saindo de hospitais quando a psicose ficava realmente ruim. Mas mesmo nos seus piores dias, mesmo quando não sabia o seu próprio nome, ela se lembrava daquela canção de ninar. Era a única coisa que permanecia constante. Então, ela cantarolava. Todo dia. Como uma prece. Como uma linha de salvação. Ainda pensando no filho que perdeu. O filho que ela falhou. O filho que devia odiá-la. Michael não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Todos aqueles anos ele achou que ela o abandonou. A odiou por deixá-lo. Construiu toda a sua identidade em torno de ser a criança cuja mãe não o queria. E ela estava sofrendo esse tempo todo, procurando por ele, vivendo nas ruas, doente e sozinha. A culpa o atingiu como um caminhão. Se ele tivesse procurado mais, se ele tivesse procurado por ela em vez de tentar esquecê-la, se ele tivesse contratado investigadores melhores, talvez ele pudesse tê-la encontrado mais cedo, salvado ela de anos nas ruas, anos de sofrimento. Mas Sarah balançou a cabeça violentamente quando ele disse isso. Não, não, querido, não. Você era uma criança. Isso não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. Eu sou sua mãe. Eu deveria ter te protegido. Eu deveria ter te mantido seguro. E falhei. Falhei com você da pior maneira possível. Não espero que você me perdoe. Não mereço perdão. Mas você tem que saber que não foi sua culpa. Você não falhou comigo, disse Michael, chorando tanto que mal conseguia falar. Você ficou doente. Você não podia controlar isso. O sistema falhou com a gente. Todo mundo falhou com a gente. Mas você não me abandonou. Isso muda tudo. Você entende? Isso muda tudo. Eles ficaram sentados naquela calçada por 2 horas, conversando, chorando. Sarah contou a ele tudo o que conseguia lembrar. Michael contou a ela sobre sua vida, sobre as famílias acolhedoras, sobre a faculdade, sobre sua empresa. Ela ouviu com lágrimas escorrendo pelo rosto, pedindo desculpas repetidamente por ter perdido tudo, por não ter estado lá. Michael continuou dizendo a ela que não era culpa dela. Continuou dizendo até que talvez, apenas talvez, alguma parte dela começasse a acreditar. Quando começou a escurecer, Michael tomou uma decisão. Você não vai ficar aqui na rua esta noite. Vou te levar para um hotel. Vamos deixar você limpa, dar comida para você. E amanhã, vamos resolver isso. Sarah pareceu apavorada. Não posso. Não me dou bem em lugares fechados. As paredes se fecham, as vozes ficam mais altas. Vou ter um episódio, vou te assustar. Você vai perceber que bagunça eu sou e vai embora.
Não vou te deixar, disse Michael firmemente. Acabei de te encontrar, há 28 anos. Acabei de te encontrar. Não vou te deixar ir. Não me importo com episódios, não me importo com vozes. Você é minha mãe e vamos resolver isso juntos. Ele a levou para um hotel perto do apartamento dele. Conseguiu uma suíte. O recepcionista os olhou com desconfiança. Este homem, em um terno caro, com esta mulher em situação de rua? Michael não se importou. Pagou por uma semana adiantado. Ajudou Sarah a entrar. Ela estava tremendo o tempo todo, olhando ao redor como se esperasse que alguém a atacasse. Ele a ajudou a entrar no banheiro. Começou a encher água para um banho. Ela apenas ficou parada, sobrecarregada, como se estivesse esquecido como banheiros funcionavam, como a vida normal funcionava. Michael percebeu que isso seria mais difícil do que ele pensou. Você não passa 15 anos nas ruas e simplesmente se recupera. O trauma é profundo. Muda você. Ele ligou para um amigo que era médico. Explicou a situação. O amigo veio em 1 hora. Trouxe outro médico especializado em psiquiatria. Eles examinaram Sarah gentilmente, cautelosamente. Ela estava severamente desnutrida. Tinha queimaduras de frio nos dedos dos pés do último inverno, pneumonia, cortes infectados nos pés, diabetes não tratada. A lista continuava. O psiquiatra disse que ela precisava ser hospitalizada, não em uma ala psiquiátrica, mas em um hospital regular para tratar os problemas físicos primeiro. Então, eles poderiam trabalhar na saúde mental. Sarah entrou em pânico com a palavra hospital. Começou a ter uma colapse. Michael assegurou: "Vou estar lá, todos os dias. Prometo, não vou te deixar. Mas você precisa de ajuda. Por favor, deixe a gente te ajudar." Ela finalmente concordou, mas apenas se Michael prometesse ficar com ela. Então, ele ficou. Ligou para sua assistente. Disse a ela que limpasse sua agenda pela semana. Não explicou o porquê. Não se importou com o que alguém pensasse. Sua empresa poderia sobreviver sem ele por alguns dias. Isso não podia. O hospital manteve Sarah por 3 semanas. Tratou a pneumonia, as infecções, controlou o açúcar no sangue dela. Começou ela em novos medicamentos para a esquizofrenia. Medicamentos que eram melhores do que os que ela tomara anos atrás, que tinham menos efeitos laterais. Eles a conectaram com um psiquiatra e um terapeuta. Começaram a trabalhar no trauma. Michael estava lá todos os dias, às vezes o dia todo. Ele trabalhava do quarto do hospital dela, atendia caçandos no corredor. Sua assistente achava que ele estava perdendo a cabeça. Os membros do conselho estavam preocupados, mas Michael não se importou. Pela primeira vez na vida, algo importava mais do que trabalho, mais do que sucesso, mais do que dinheiro. Sarah tinha dias bons e dias maus. Alguns dias ela estava lúcida e eles podiam conversar por horas. Ela perguntava sobre a vida dele, sua empresa, se ele era feliz, se encontrara um amor, se tinha amigos, se sentia seguro. Ela chorava quando ele contava sobre algumas das famílias acolhedoras, sobre o abuso, a negligência. Ela se culpava mesmo que ele continuasse dizendo que não era culpa dela. Outros dias ela não o reconhecia, não sabia onde estava. Achava que era um estranho tentando machucá-la. Achava que as enfermeiras estavam envenenando ela. Tentava fugir. Esses dias partiam seu coração repetidamente. Mas ele não desistia. Ele apenas sentava com ela até o episódio passar, até que a medicação fizesse efeito, até que ela voltasse para ele. O terapeuta explicou que levaria tempo, anos talvez. A amnésia dissociativa poderia nunca se resolver completamente. Ela poderia sempre ter lacunas na memória. A esquizofrenia era controlável com medicação, mas ela provavelmente sempre iria ter sintomas. Ouvir vozes, ter pensamentos paranoicos. Era sobre aprender a lidar, aprender a reconhecer o que era real e o que não era. Construir um sistema de apoio. Criar estabilidade. Depois de 3 semanas, o hospital deu alta a Sarah. Michael tinha passado esse tempo encontrando um lugar para ela morar. Não apenas qualquer lugar. Uma casa pequena em um bairro quieto. Um andar para que ela não tivesse que lidar com escadas. Um quintal cercado com um jardim. Ele lera que jardinagem ajudava com a saúde mental. Que ter algo para cuidar, algo para nutrir, ajudava as pessoas a se curarem. Ele contratou um gestor e-caso para ajudá-la a navegar pelo sistema médico. Agendou todas as consultas dela. Garantiu que ela tivesse transporte.
garantiu que ela tivesse tudo o que precisasse. No primeiro dia na casa, Sarah caminhou por cada rumo chorando. Ela não acreditava que era real, continuava pensando que era um sonho, que ia acordar na calçada. Michael mostrou a ela a escritura com o nome dela, mostrou as chaves. É sua, mãe. Ninguém pode tirar de você. Você está segura agora. Ela desabou, agarrou-se a ele. Não mereço isso. Não mereço você. Depois do que eu fiz. Você não fez nada de errado, disse Michael pela 1000ª vez. Você ficou doente e agora está melhorando. E eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Os primeiros meses foram difíceis. Muito difíceis. Sarah teria ataques de pânico no meio da noite. Michael recebia ligações da linha de crise. Ele dirigia até lá às 2 da manhã e a encontrava no jardim, falando com pessoas que não estavam lá. Ele gentilmente a guiava para dentro. Lembrava ela de tomar a medicação. Sentava com ela até o amanhecer. Alguns dias, ela não conseguia sair da cama. A depressão era paralisante. O peso de tudo que ela tinha perdido, tudo que tinha perdido. A infância de Michael, a adolescência dele, a formatura, o primeiro emprego, tudo. Gono. Ela nunca teria aqueles anos de volta, nenhum deles teria. E essa dor era avassaladora. Mas havia dias bons também. Dias em que ela era apenas mãe, onde eles podiam sentar juntos e ela contava histórias de quando ele era bebê, sobre o pai dele que morreu num acidente de carro quando ele tinha 3 anos. Ele não se lembrava do pai, mas Sarah se lembrava dele. Ela contou como eles se conheceram, como ele pediu em casamento, que tipo de pai ele era naqueles primeiros anos. Ela disse a Michael que ele tinha os olhos do pai, a teimosia do pai. Ela contou sobre a sua própria infância em Taiwan, sobre emigrar para os Estados Unidos quando tinha 20 anos, sobre como foi difícil, como foi solitário, como ela trabalhou 3 empregos para sobreviver, como conheceu o pai dele em um desses empregos, como eles se apaixonaram mesmo que o inglês dela fosse terrível e o mandarim dele pior, como eles eram felizes quando Michael nasceu, como tudo parecia perfeito até o acidente de carro, até que ela perdesse o marido e se tornasse mãe solteira da hora para outra. Ela contou sobre os primeiros sinais de esquizofrenia que ela não reconheceu, as vozes que ela achava que eram só estresse, a paranoia que ela achava que era só luto, como ela tentou tanto se manter inteira, ser uma boa mãe, dar a Michael uma vida normal, como ela falhou. Michael ouviu tudo, e lentamente, pedaço por pedaço, ele montou uma imagem de quem a mãe dele era. Não a mulher que o abandonou, mas uma mulher que o amava, que lutou por ele, que perdeu tudo, inclusive a própria mente, mas nunca parou de amá-lo. Nunca parou de cantar aquela canção de ninar, a que os reuniu, a que salvou as vidas dos dois. Ela cantava em mandarim, e ele fechava os olhos e se lembrava de ter 6 anos, de estar seguro, de ser amado. Michael aprendeu algo durante aquele ano. Ele aprendeu que o mundo não é preto e branco, que às vezes as pessoas não te abandonam porque querem. Às vezes a vida é só cruel e quebra as pessoas de maneiras que elas não podem controlar. A mãe dele não o deixou. Ela ficou doente, e o sistema que deveria ajudá-la falhou. Falhou com os dois. Se tivesse havido melhor atendimento de saúde mental, se tivesse havido uma rede de segurança, se a sociedade não tratasse doença mental como uma falha moral, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Ele também aprendeu que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para encontrar alguém. Nunca é tarde demais para perdoar. Nunca é tarde demais para amar. Se ele tivesse passado por ela naquela manhã, se tivesse deixado sua raiva e dor impedi-lo de parar, ele teria perdido isso. Perdido ter sua mãe de volta na vida. Perdido a chance de dar a ela uma vida boa depois de tantos anos de sofrimento. Perdido a chance de se curar. Porque ele estava se curando também. Aquele espaço vazio dentro dele estava se enchendo. Aquela pergunta que o assombrou por 28 anos tinha uma resposta. E a resposta não era que ele era incapaz de ser amado. A resposta era que às vezes coisas terríveis acontecem com pessoas boas. E tudo que você pode fazer é sobreviver. E se você tiver sorte, muita sorte, você tem uma segunda chance. A placa de papelão que Sarah estava segurando naquele dia está emoldada no escritório de Michael agora. Dizia: qualquer ajuda vale, Deus abençoe. Simples.
como milhares de outras placas seguradas por milhares de outras pessoas em milhares de outras esquinas. Ele mantém lá para se lembrar de que toda pessoa na rua tem uma história, que você nunca sabe quem alguém costumava ser antes da vida quebrá-los, que às vezes a pessoa que você estava procurando a vida inteira está bem na sua frente, e tudo que você tem que fazer é parar e vê-los. Sua empresa agora doa pesadamente para organizações de saúde mental, para abrigos, para programas que ajudam pessoas como sua mãe. Michael fala em eventos de arrecadação de fundos, conta sua história, não por simpatia, mas para aumentar a conscientização, para fazer as pessoas entenderem que pessoas em situação de rua nem sempre é sobre preguiça, ou vício, ou más escolhas. Às vezes, é sobre doença mental, sobre um sistema que falha com as pessoas, sobre cair pelas rachaduras. E ele desafia as pessoas a pararem de passar direto, a ver os humanos por trás das placas de papelão, a aparecer para pessoas que não têm nada. Sarah diz que não se lembra muito sobre aqueles anos na rua. O cérebro tem uma maneira de te proteger do trauma, de fazer você esquecer as piores partes. Mas ela se lembra de uma coisa claramente. Ela se lembra de cantarolar aquela canção de ninar todos os dias. Porque em algum lugar profundo em sua mente quebrada, alguma parte dela sabia. Sabia que se ela apenas continuasse cantando, talvez de alguma forma, de algum jeito, seu filho ouviria. Talvez o universo o trouxesse de volta para ela. E trouxe. 28 anos depois, ele finalmente ouviu. E ele voltou para ela. Michael ainda pensa naquela manhã, sobre como chegou perto de não parar. Se seu motorista não tivesse ficado preso no trânsito, se ele não tivesse decidido caminhar, se ele tivesse pegado uma rota diferente, se ele tivesse sido 5 minutos mais cedo ou 5 minutos mais tarde, eles nunca teriam se encontrado. Sarah teria morrido naquela esquina, e Michael teria passado o resto da vida se perguntando o que aconteceu com ela. O pensamento o deixa doente. Mas ele parou. Algo o fez parar. Talvez fosse destino, talvez fosse sorte. Talvez fosse aquela canção de ninar chamando por ele através dos anos, através da dor, através da distância impossível entre quem eles eram e quem se tornaram. Seja o que for, deu a ambos uma segunda chance. Uma chance de ser família novamente. Uma chance de se curar. Uma chance de se amar, apesar de tudo que aconteceu. Apesar de todos os anos que perderam. E é isso que eles estão fazendo agora. Se curando. Juntos. Não é perfeito. É bagunçado e complicado e às vezes muito difícil. Alguns dias Sarah liga chorando porque teve um pesadelo. Alguns dias ela está convencida de que os vizinhos estão espionando ela. E ele tem que acalmá-la. Alguns dias ela não se lembra quem ele é. Mas é real. E depois de 28 anos de perguntas e dor e vazio, real é suficiente. Real é tudo. Eles não vão recuperar aqueles anos perdidos. Michael nunca terá sua mãe na formatura do ensino médio, na formatura da faculdade, em nenhum dos grandes momentos da vida dele. Sarah nunca vai ver seu menininho crescer. Ambos carregam aquela dor. Provavelmente sempre vão carregar. Mas eles têm agora. Eles têm hoje. Eles têm amanhã. E estão fazendo novas memórias. Memórias melhores. Memórias de cura e perdão e amor que sobreviveu às piores condições possíveis. Então, da próxima vez que você vê alguém na rua, alguém que parece perdido ou quebrado ou invisível, apenas lembre-se. Aquela poderia ser a mãe de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém. Alguém que costumava ter uma vida e uma família e sonhos antes de tudo desmoronar. Alguém que está sobrevivendo da melhor maneira que sabe. E talvez, apenas talvez, ao parar e vê-los, ao tratá-los como um ser humano em vez de um problema para passar por cima, você possa mudar as vidas de ambos para sempre. Assim como Michael fez naquela manhã de terça-feira em outubro, quando ouviu uma canção de ninar e encontrou o caminho de casa.